Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Minha voz tá meio ruinzinha porque eu tô com gripe, mas vamos lá. Bom, hoje o conceito da nutrição mudou muito. Aliás, tem várias e várias formas diferentes de você fazer dieta, tem várias formas diferentes de encarar uma reeducação alimentar, tem vários métodos, várias dietas, vários estudos novos, tem muita coisa. Mas uma coisa que a gente sempre ouviu e a gente sempre vai ouvir falar é a alimentação a cada 3 horas. Se isso faz com que você emagreça ou não. Para a gente entender por que a gente fala tanto em se alimentar a cada 3 horas, a gente tem que entender primeiro como que o nosso corpo funciona e por que é exigido ou não isso. É assim, quando a gente fala que uma pessoa tem que se alimentar a cada 3 horas, o que a gente tem que pensar? Que o nosso organismo é uma máquina, assim como qualquer outra, ele precisa de abastecimento, ele precisa de energia para ele poder continuar funcionando. Então, como ele precisa desse combustível, a somatória do nosso processo digestivo, do tempo que o nosso corpo... Oi, Gracila, tudo bem? Boa tarde para você também. O funcionamento que foi calculado do nosso corpo, da parte da gente ingerir um alimento, de fazer o processo, todo o processamento gástrico, desse alimento se transformar em energia, o cálculo que foi feito por fisiologista, por médico e N mil fatores, é que o nosso corpo ele demora em média 3 horas, isso desde um bebezinho até um adulto, para poder fazer esse processo. Então, o que acontece? Quando você fica muito... vamos esquecer agora o que a gente fala quando a gente fala em alternativas para dieta. Vamos esquecer agora o que eu prego muito, que eu amo jejum intermitente. Vamos esquecer dieta low carb, vamos esquecer tudo isso. A gente vai falar sobre a alimentação a cada 3 horas, quais são os benefícios dela, quais são os fundamentos científicos, por que a gente prega isso, por que é falado para a gente se alimentar a cada 3 horas e quais são os estudos que se baseiam para falar que a alimentação a cada 3 horas é benéfica ou não. Então esquece todas as novidades nutricionais nesse momento e vamos pensar na fisiologia, qual o fundamento da gente falar sobre isso da alimentação a cada 3 horas. Bom, quando você fica muito tempo em jejum, vamos supor que você tem esse hábito assim, eu almocei, agora eu só vou jantar. Pensa que é assim, um carro sem gasolina, sem combustível, ele não vai funcionar, não é? Ele vai parar no meio do caminho. O nosso corpo ele pode muitas vezes não parar no meio do caminho. Oi, Josi, boa tarde. Porém, ele pode funcionar menos do que ele deveria. Então, o que acontece? O seu metabolismo ele começa a desacelerar, porque ele vai ter que poupar energia para as suas funções vitais. Por quê? A gente gasta para andar, para falar, para respirar, para mastigar, para trabalhar, para pensar. Boa tarde, Denise, tudo bem? A gente gasta para tudo isso. Qual que é a nossa importância então? Quando você diminui a sua ingestão calórica, quando você fica um período muito longo em jejum, o seu corpo ele vai ter que poupar para ele manter as necessidades vitais dele. Porque a gente tem um gasto calórico basal, que é o gasto calórico que a gente gasta para sobrevivência, e o nosso gasto calórico total, que é o que você gasta no final do seu dia para você manter seu peso, manter tudo junto com as necessidades vitais do seu corpo, mas o seu gasto total do seu organismo também. Então, só para manter esse gasto calórico basal, a gente já gasta uma bela energia. Então, você imagina um corpo que fica um tempo enorme em jejum para se manter trabalhando e manter o metabolismo acelerado. Se você fica um tempo maior do que deve, sem se alimentar, se você só almoça, vai jantar, depois fica de novo, só vai comer no outro dia. Tem pessoas que fazem 1, 2 refeições por dia e olhe lá. Boa tarde, Viviane, boa tarde, Ivone, boa tarde todo mundo. Então, quando você acontece isso, seu corpo ele tem que desacelerar o metabolismo para que ele não pare de funcionar. Vocês já perceberam que quando você fica muito tempo sem se alimentar, você tem hipoglicemia, então o seu cérebro fica até mais lento, você sente aquela tontura, moleza, a pressão acaba caindo um pouco, dá tremor, dá sudorese, dá enfraquecimento, fica mais lento para responder, então os reflexos da gente ficam um pouco mais devagar. Então a gente acaba ficando um pouco mais lento, até mesmo pro pensamento nosso, a gente fala que a gente pensa mais devagar. Então essa falta de energia, de disposição, vai muito também desse jejum prolongado, desse tempo todo que a pessoa acaba ficando sem comer. Então, o que acontece também quando você tem essa alimentação a cada 3 horas? Se você está comendo a cada 3 horas, o seu corpo não tem necessidade de ficar armazenando tanta gordura assim. Então, diminui o armazenamento de gordura. Por quê? Quando você passa longos períodos sem se alimentar, o seu corpo ele tem que criar estoque, tem que criar reserva, porque que ele entende. Então, eu comi agora, qual que é o hábito nosso? Então eu tomo meu café, eu faço um intervalinho, eu almoço, ou eu faço um lanche à tarde, eu janto, Aí vamos pensar, até quem pratica o jejum intermitente, por exemplo, que eu sou extremamente favorável. Mas é minha opinião, não estou falando que isso é certo ou errado. É o que eu estudo, o que eu acredito, o que eu gosto.
Mesmo que você faça isso, você vai acabar se alimentando nos intervalos no período ao longo do dia, também nos horários certos. Você não vai ficar o dia inteiro em jejum. Você tem um cronograma a ser seguido. O que acontece quando você não tem um cronograma? Quando você se desvia disso? Aí a alimentação a cada 3 horas. Você acordou, tomou café da manhã, fez um intervalinho entre o café da manhã e o almoço. Depois, entre o almoço e o jantar, fez mais um intervalinho. Jantou, comeu alguma coisa antes de dormir. Isso seria alimentação considerada alimentação perfeita, a reeducação alimentar. Se o seu corpo já entende isso como habitual, é uma coisa que você faz isso todos os dias, não tem porquê dele estocar gordura. Porque ele estoca geralmente para quê? Para que não falte para as necessidades vitais do outro dia, que é aquele gasto calórico basal que eu falei para vocês. Então você armazena menos gordura se você se alimenta a cada 3 horas, porque o corpo entende que ele não precisa armazenar, porque depois ele vai ter alimentação para ele poder continuar consumindo. Outra coisa, se você não tem um período tão grande assim, oi Lari, linda você, vou sentir falta de dar aula para vocês esse ano. Você vai ser uma nutri com certeza maravilhosa. Quando você fica um tempo muito grande sem se alimentar, você fica com mais fome ainda. Na outra refeição, você vai acabar comendo muito mais. Por quê? O seu estômago vazio, ele vai continuar produzindo grelina, que é o hormônio da fome. Ele vai continuar pedindo, mandando mensagem para o seu hipotálamo, pedindo alimento. E você não vai ter esse alimento. Então, ele vai continuar estimulando o seu apetite. Até você, por mais que você já esteja habituado, que você não se alimente, que você já tenha se habituado a ficar longas horas sem comer, o seu organismo ele sabe que ele precisa. Então ele vai ficar produzindo esses hormônios e você não vai comer nada, não é verdade? Aí você não comeu nada, você diminui aquela sensação de saciedade, porque o seu corpo nunca está satisfeito, porque ele tem que estar satisfeito, ele vai ter sempre estar cheio. Por quê? Se você faz 1 ou 2 refeições por dia, o seu organismo ele fica por mais tempo com aquela sensação de fome, porque ele fica pedindo, como se toda hora ficasse assim, o carro ficasse alertando que ele está acabando o combustível, está acabando o combustível. Então a sensação de fome é sempre constante nessas pessoas. Outra coisa, sabe aqueles picos, aquelas oscilações que a gente tem no meio do dia? Uma hora você está super bem, você está ativo, você está disposto, de repente aquele cansaço que você nem sabe de onde veio, que chega a ser um cansaço mental, uma fadiga mental. O que acontece? Quando os seus estoques de energia estão muito baixos, quando você fica esse longo período sem se alimentar, a sua reserva vai cair muito. Essa reserva sua caindo também, a sua energia baixando, os seus estoques baixando, o seu trabalho vai se desenvolver de uma maneira muito menor. Então você não vai trabalhar como deveria. Sua cabeça não trabalhando como deveria, os seus órgãos não respondem como deveria, o seu corpo não trabalha como deveria, consequentemente seu nível de energia vai cair também. Outra coisa também, a gente tem vários picos de glicemia no seu organismo. Quando esses picos caem muito, a refeição seguinte, você vai acabar comendo carboidrato, porque o seu corpo vai pedir um alimento para repor rapidamente essa glicemia que está baixa no seu organismo. Consequentemente, uma pessoa que fica muito tempo sem se alimentar ao longo do dia, o organismo dela vai viver pedindo carboidrato. Ou seja, ela vai ganhar muito mais peso. Então, você ficar em jejum ao longo do seu dia não vai te ajudar em nada. Nada. Não adianta a gente beber água, não adianta hidratar se você não se alimentar. Não adianta, você tem que ter uma pausa, você tem que ter os intervalos. Gente, é pensar num carro sem combustível, ele não vai trabalhar, uma hora vai acabar a sua reserva. Aí o alimento que você ingeriu, a sua insulina vai lá em cima, sua glicemia vai lá em cima, perdão. Então, o seu açúcar do seu sangue aumentando muito, você vai ter esses picos. Uma hora açúcar muito baixo, uma hora açúcar muito alto do sangue. Esses picos de glicemia fazem muito mal para o seu organismo. Outra coisa, se você quer manter um trabalho bom, você tem que trabalhar sempre da mesma maneira, não é? Disso para sempre para melhor. Então, é um nível de ascensão. Se você começa de uma forma, você começa com um café da manhã top, de repente você começa a se alimentar extremamente mal durante o dia. É a mesma coisa, você está trabalhando super bem, de repente cai o seu rendimento, sua produção vai diminuir também. É a mesma coisa do seu organismo. Você começa trabalhando muito bem, começa fazendo tudo muito certinho, aí começa a alimentar bem, tá com uma dieta lá, seguindo a dieta primeiro dia, segundo dia, mantendo uma reeducação alimentar. De repente você fica 1, 2 dias, faz uma refeição, faz 2 refeições, consequentemente o metabolismo vai voltar a ficar lento. Por quê? Ele estava começando a se acostumar a ter uma alimentação regular. Estava começando a acelerar o metabolismo, estava diminuindo o armazenamento de gordura, estava melhorando seus picos de glicemia. Aí de repente volta tudo do zero, o seu corpo vai trabalhar muito mais devagar. Aí outra coisa, deixa eu só beber água, gente, que a gripe tá bem ruimzinha. Qual que é a parte principal? Deixa eu só responder uma pergunta aqui. A Josi falando pra mim
que ela engordou 22 quilos na gravidez, que faz 14 anos, e até hoje não conseguiu emagrecer. Josi, de verdade, eu engordei 32,5 quilos na gestação dos meus bebês, que eu tenho gêmeos, o Benjamin e a Maria Luísa. Eu sei muito bem o que você está passando, porque é muito ruim. Esses dias o Jô, que é o cara que faz o marketing da clínica, mandou uma mensagem assim pra mim, falando: quem é essa daqui? Numa foto que aparecia eu logo quando eu voltei a trabalhar, que eu tava bem acima do peso. Então eu sei que é muito ruim, mas não adianta, não tem, é uma rotina alimentar, é tentar usar de todos os artifícios nutricionais. Eu fiz, lógico, eu nunca fiz loucura, eu nunca deixei de fazer uma reeducação alimentar, porque a única coisa que funciona de verdade é a reeducação alimentar, é a alimentação correta, é usar os artifícios. Eu fiz jejum intermitente, fiz a reeducação alimentar, eu fiz cetogênica, mas eu fiz tudo com consciência e tudo da maneira correta. Eu nunca fiz loucura, eu nunca fiquei sem comer, eu nunca passei horas e horas de jejum, nunca vivi à base de água e mais nada disso. É você ter um planejamento alimentar. Logicamente, pra mim foi difícil eliminar 32 quilos, assim como pra você também deve estar sendo difícil você emagrecer esses 22. Mas você pode ter certeza que com o acompanhamento correto você vai conseguir. E outra, é a cabeça nossa tem que estar focada pra isso. É você pensar antes de comer. Igual a Maria agora entrou num assunto muito importante, que ela tem muita ansiedade. Maria, tenta fazer Josi, você que é linda, uma mentalidade assim. Gente, não só ela, todos vocês que estão assistindo também. Daqui a pouco a gente termina a nossa live falando de 3 horas. Mas pensa assim, faz um prato de comida, olha para aquele prato e mentaliza. Aí tira uma foto dele. No outro dia você vai lá e faz novamente isso. Entendeu? Vai fazendo todos os dias e compara o tanto que você está comendo. Compara assim, vai fazendo diário alimentar das refeições que você faz ao longo do dia. Sabe igual comprar, quando a gente compra? Eu já fui uma pessoa extremamente consumista e sei que isso me fez muito mal. Então pensa com isso em relação à comida. Você quer comer aquilo ou você precisa comer aquilo? O seu organismo está pedindo aquilo? Você precisa daquela alimentação? Aquilo vai fazer com que o seu corpo se sinta melhor ou vai fazer com que ele se sinta pior? Aquele alimento vai te fazer bem ou não? Esses joguinhos vão controlar seu nível de ansiedade, vão diminuir seu nível de cortisol, porque a gente tem que raciocinar. Não é tudo, a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Assim como na alimentação também, a gente não pode fazer tudo que a gente quer na alimentação. Então não adianta nada você achar que você vai comer qualquer coisa e o seu corpo não vai sentir de uma forma alguma. E essa coisa, isso que a gente estava falando em relação à alimentação a cada 3 horas, ela diminui muito também esse nível de estresse, porque o nosso corpo ele tem vários picos de cortisol ao longo do dia também. Até o cortisol ele pode ser medido com o exame de sangue, mas geralmente ele sempre está alterado nas pessoas. Aí pensa que esse pico de cortisol, quando você passa por muito estresse, que é o que a gente passa geralmente no nosso dia a dia, que eu duvido uma pessoa hoje em dia que lida com o ser humano, ou comércio, banco, professor, N mil fatores, qualquer pessoa que lida com o ser humano hoje em dia vai passar nervoso, porque as pessoas vivem mal-humoradas, vivem estressadas, então a gente acaba retendo líquido. Então pensa que assim, o que ajuda? Alimentos como alimentos diuréticos, melão, melancia, chá, alimentos com menos açúcar, com menos gordura, porque esses alimentos estressam o seu corpo, eles aumentam, dificultam sua digestão, faz você se sentir sempre cheia. Então, querendo ou não, você que está mais ansioso, tenta fazer uma alimentação a cada 3 horas, comer alimentos mais saudáveis, comer alimentos que diminuam o seu cortisol, comer alimentos que ajudam você a diminuir a retenção de líquido, que são alimentos que vão te ajudar, alimentos que aumentam a sua produção de serotonina. Então, tem várias coisinhas que vão ajudar. Depois, a hora que eu terminar, que agora, quando começa, eu sempre esqueço, mas quando a gente terminar, eu vou deixar um link que é para vocês fazerem o cadastro do e-mail de vocês, para vocês receberem várias dicas. Agora a gente começou com um quadro também que chama Dicas Misteriosas e Dicas Milagrosas, perdão. Até ontem, acho que aumentou não sei quantas, eu sei que aumentou um monte de gente cadastrada, que a gente já começou a mandar nossas dicas, né? E essas dicas são para ajudar em relação a isso. Só recebe quem a gente tem o cadastro no e-mail, porque são pessoas que realmente confiam na gente, então a gente confia nelas também. Então, todo mundo que quiser, depois pode preencher o link que eu vou deixar acima com esse cadastro para poder receber nossas dicas também. Bom, voltando ao tema da nossa live. Por que comer a cada 3 horas? Agora pensar assim, qual é o principal fator? O que eu vou comer a cada 3 horas? Então eu vou comer um hambúrguer, uma fatia de pizza, vou comer, sei lá, para quem tá fazendo uma dieta low carb, vou ingerir um monte de gordura, vou ingerir um monte de coisa do tipo. Não, o que você vai fazer? Você vai fazer lanchinhos que sejam saudáveis. Então, fruta desidratada, snacks, vai fazer ou barra de cereal caseira, que fica extremamente mais saudável, não tem maltodextrina, não tem nenhuma mistura no meio, come castanhas,
Tenta comer uma fruta, um iogurte, uma fatia de queijo branco, um ovo cozido que ajuda muito, tomate com sal, com pouco sal ajuda muito. O tomate com sal é uma boa saída para quem não gosta de beber fruta nos intervalos, tá? Tomar um suco não é a melhor coisa do mundo, mas um suco misturado com um vegetal, o suco não sustenta tanto. Mas também ajudaria uma água de coco, um chá com 2 torradas que seja. Tem várias opções sim, você não precisa ficar fazendo um lanchinho natural, todo incrementado, dá pra comer várias opções assim. Outra coisa, estipule horários. Você fez a primeira refeição às 6h30, faz a segunda 9h30, o almoço meio-dia, meio-dia e meia, vai estipulando horário até o final do seu dia, faz um projeto alimentar. Eu acordo tal hora, tomo meu café da manhã tal hora. Então qual o horário da minha última refeição? Então a cada 3 horas desse meio período eu vou poder comer, eu vou fazer meu planejamento alimentar. Sempre pensando que café da manhã, almoço e jantar são as refeições principais. Aqui você come um pouquinho a mais. E as refeições intermediárias, o lanche entre o café e o almoço, entre o almoço e jantar, e o antes de dormir, gelatina diet também é uma boa opção. Então sempre são os lanchinhos que você tem que comer um pouquinho menos. Deixa eu só responder aqui uma outra pergunta. Bruna Monteiro, ela tá perguntando se beber a quantidade de água correta, que ela coloca, ela tem pedra nos rins, se ela beber a quantidade de água. A pedra nos rins não é só em relação à água. Logicamente, se você aumentar a ingestão de água, tenta beber meio litro para cada 10 kg de peso. Vai facilitar muito também o trabalho renal. Porém, o que você pode fazer também? Usar alguns chás, como chá de cavalinha, diminuir a ingestão de alimentos que são fontes que podem ser formadores. Não sei se a sua pedrinha no rim ela é base de cálcio, qual que é a base dela, qual é a formação, do que ela é formada, por que ela é formada, mas também ajudaria bastante. Mas tenta fazer isso, aumentar para meio litro para cada 10 kg de peso a sua ingestão de água, e tenta também diminuir os alimentos que são muito ricos em cálcio, para poder te ajudar em relação a isso também. Diminui o açúcar, que também ajuda muito na formação de cálculo renal, diminui esses alimentos, diminui os embutidos, como salame, salsicha, mortadela, presunto, diminui os enlatados, todos os alimentos ricos em esses alimentos que poderiam formar mais cálculos renais, tenta diminuir também para ver se você consegue expelir. Bom, amanhã nós vamos com outro tema, deixa eu só ver aqui na minha colinha. Amanhã a gente vai falar sobre a diferença entre produtos diets, lights, etc. E se eles realmente ajudam no processo de emagrecimento ou não. Oi Lilian, que saudade de você, te amo muito. Bom, quem quiser depois faz o cadastro aí, deixa o seu e-mail e comece a receber nossas dicas. Hoje foi muito legal. Só ontem a gente teve 57 pessoas inscritas, isso das 8 da noite até hoje de manhãzinha, antes das 7 da manhã, então eu não sei se aumentou mais ou não, para receber nossas dicas do que a gente começou ontem. E outra coisa, a partir de sexta-feira a gente vai começar com outro quadro também, além das dicas milagrosas, a gente vai começar com umas aulinhas de culinária ao vivo. Então, sexta-feira a gente começa com as nossas aulinhas de culinária, que vão ser feitas na clínica de Tupã. Hoje eu tô aqui em Lucélia. E só vai receber também nossas coisas quem tiver o e-mail cadastrado no link que eu vou deixar. Boa tarde a todos, um ótimo dia e ótima quarta-feira.